Fala pessoal, vamos dar início à nossa análise de hoje dissecando um verdadeiro mistério médico, daqueles de altíssimo risco. A nossa missão aqui é investigar e desvendar uma questão clássica da prova de cirurgia geral da Universidade Estadual do Ceará, lá do ano de 2002. A ideia é transformar um simples desafio de múltipla escolha numa jornada fascinante pela biologia celular, pelas decisões cirúrgicas críticas e, claro, pelos limites absolutos do corpo humano sob estresse. Vamos lá? Aqui está o nosso roteiro estruturado para hoje. 1. A questão e o veredito. 2. Quadro clínico e anatomia. 3. Fisiologia e diagnóstico. 4. Manejo e alternativas. 5. Animais e prêmios Nobel. E, fechando com chave de ouro, 6. Resumo e dicas de prova. Então, vamos direto ao ponto. Seção 1. A questão e o veredito. O famoso desafio da US 2002. Olha só o cenário que a banca montou. A questão central toca numa ferida, num tema supercrítico da cirurgia vascular. Na correção cirúrgica do aneurisma de aorta abdominal justa renal, como é que a insuficiência renal aguda é melhor e mais facilmente prevenida? É um verdadeiro cenário de cinema, onde interromper o fluxo sanguíneo lá no alto da aorta ameaça de forma direta e imediata a sobrevivência de todo o tecido do rim. E não tem mistério, a alternativa correta é a letra D, limitando a isquemia renal a menos de 30 minutos. A justificativa clínica aqui é bem direta, tá? No mundo da cirurgia vascular de alta complexidade, em vez de ficar confiando em soluções farmacológicas mágicas, a regra de ouro é a agilidade mecânica. É a velocidade da mão do cirurgião na hora de fazer a anastomose que vai evitar o temido dano celular irreversível. Ou seja, nesse contexto, tempo é literalmente tecido vivo. Avançando, chegamos à seção 2, quadro clínico e anatomia. Vamos entender o cenário desse aneurisma. Para entender a anatomia, imagine o seguinte: um aneurisma de aorta abdominal justa renal é uma dilatação patológica que vai subindo até encostar bem na emergência das artérias renais. O detalhe topográfico que muda todo o jogo é que o chamado colo sadio da aorta tem menos de 10 milímetros. É muito pouco espaço. Com um colo tão curtinho assim, a equipe cirúrgica não tem outra saída a não ser colocar o clamp acima das artérias renais. E adivinha, isso corta totalmente o sangue oxigenado para os rins enquanto a prótese está sendo suturada. E se a gente olhar para a clínica e a epidemiologia, essa variante super perigosa representa expressivos 15% de todos os casos de aneurismas infrarrenais que vão para a mesa de cirurgia. O perfil clássico? Homens idosos, geralmente com aquele histórico pesado de tabagismo. E o que isso significa na prática? Significa que estamos lidando com pacientes que frequentemente já chegam com doença aterosclerótica, com hipertensão e com uma reserva renal que já está bem comprometida. Expandindo um pouco o nosso juízo clínico e olhando para a tabela, etiologicamente, a causa primária de todo o problema é a isquemia quente absoluta. Sindromicamente, a gente vê a instalação rápida da tríade da insuficiência renal aguda. No centro cirúrgico, o principal achado clínico é aquela queda imediata, quase assustadora do volume urinário, a famosa oligúria. E topograficamente, o dano atinge os túbulos da medular renal dos dois lados, tudo convergindo para os efeitos devastadores da hipóxia celular. Bom, vamos mergulhar mais fundo. Seção 3. Fisiologia e diagnóstico. Compreendendo o dano microscópico. Fisiopatologicamente falando, é aqui que o bicho pega. O mecanismo de lesão começa no exato milissegundo do clampeamento, gerando a isquemia quente absoluta. Sem oxigênio, as células do túbulo contorcido proximal, que têm uma demanda de energia gigantesca, sofrem uma queda livre na produção de ATP. É um verdadeiro efeito dominó. As bombas de sódio e potássio param de funcionar, o sódio entra de forma maciça, arrasta a água para dentro da célula, causa um edema citotóxico absurdo e, por fim, a necrose tubular aguda. E a ironia cruel de tudo isso? O insulto não acaba quando o fluxo de sangue é restabelecido. Na verdade, a lesão de reperfusão é um segundo golpe. A entrada repentina daquele sangue rico em oxigênio desencadeia uma explosão de radicais livres. É uma cascata terrível. Ocorre peroxidação lipídica destruindo as membranas, o sistema complemento entra em ação e ainda rola uma vasoconstricção reflexa persistente que teima em continuar mantendo a hipóxia lá no nível microvascular. Na hora de fazer a abordagem diagnóstica e monitorar esse caos, o primeiro sinal de alerta máximo é a oligúria grave, definida por um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora. Depois, vem a elevação pós-operatória da creatinina sérica. Antes de operar, o mapeamento exige uma angiotomografia bem precisa.
Já no pós, o ultrassom com Doppler é o melhor amigo para ver se o fluxo está fluindo direitinho, o que é fundamental para separar o que é lesão isquêmica do que pode ser, por exemplo, uma nefrotoxicidade causada pelo contraste. Agora vamos para a seção 4, manejo e alternativas. A hora do interrogatório e de descartar os mitos. O contraste clínico aqui salta aos olhos. De um lado, a conduta mecânica da cirurgia, o compromisso inegociável de manter a isquemia abaixo daqueles implacáveis 30 minutos. Do outro lado, aquelas esperanças farmacológicas controversas, tipo infusão de dopamina e manitol. A escolha correta ataca direto a raiz do problema. Já as opções químicas, bom, elas simplesmente falham na hora de reverter o déficit profundo de perfusão gerado pelo clampeamento. Vamos desmontar os erros das outras alternativas. A alternativa A falava de dopamina em baixa dose. Ensaios clínicos gigantes já derrubaram essa teoria, provando que ela não previne injúria de jeito nenhum. A alternativa B sugeria hipotermia regional. Sim, ela funciona para diminuir o metabolismo, mas é extremamente complexa na prática, então não cumpre o requisito de ser a medida mais fácil. E o Manital da alternativa C? É só um diurético adjunto. Ele jamais vai prevenir a necrose se a equipe desrespeitar a velocidade e o tempo cirúrgico. Mudando completamente de perspectiva, seção 5, Animais e Prêmios Nobel. As lições da biologia e dos grandes cientistas. A natureza esconde um segredo simplesmente fantástico de tolerância biológica. Pensa no dromedário, o Camelus dromedários. Ele tolera uma perfusão renal baixíssima, usando alças de Henle super alongadas. Ou o urso negro americano, o Ursus americanus, que passa meses hibernando com filtração quase nula e não desenvolve necrose porque recicla nitrogênio. E a família dos peixes do gelo lá da Antártida, Chanictaidia, que consegue sobreviver a uma hipóxia extrema sem nem ter hemoglobina, é a engenharia da natureza dando uma aula sobre como combater a isquemia. E o mais incrível é que tentar entender como as células sobrevivem sem sangue rendeu vários prêmios Nobel para a humanidade. Só para ter uma ideia, os princípios de preservação de órgãos vêm lá do Nobel de Joseph Murray nos anos 50. Aquela cascata letal do óxido nítrico na reperfusão foi baseada nas descobertas premiadas de Frutigut, Ignarro e Murad. Até o controle hemodinâmico rigoroso que se exige durante a oclusão da aorta era dos conhecimentos do Nobel de Forssmann, Cornand e Richards sobre o cateterismo cardíaco. É ciência de primeiríssima linha. Vamos chegando à nossa reta final. Seção 6, resumo e dicas de prova. Hora de amarrar tudo o que vimos. Para resumir a linha do tempo da isquemia de forma bem visual, entre os minutos 0 e 30 de clampeamento, o rim opera numa janela de segurança de forma tolerável e sem sequelas. Mas assim que o relógio cruza a marca dos 30 minutos até os 60, o risco de falência celular cresce exponencialmente. Passou de 1 hora de privação, aí o dano é irreversível e a necrose tubular aguda vira praticamente uma certeza. Para gravar isso definitivamente para as provas, vale a pena usar essa analogia fantástica. O rim humano em isquemia quente é exatamente como um corredor de maratona que prende a respiração por exatos 30 minutos antes de desmaiar. Ele aguenta, sem oxigênio, o tempo certinho de um episódio curto daquela sua série de televisão favorita. Não adianta inventar moda, não tem espaço para milagres terapêuticos além da agilidade do cirurgião. Então, consolidando os nossos pontos-chave. Primeiro, clampeamento suprarrenal é sinônimo imediato de isquemia quente. Segundo, a barreira dos 30 minutos é absolutamente inegociável para evitar a necrose. Terceiro, fujam daquelas opções mágicas de proteção química em provas, como dopamina. E quarto e último, a técnica incisiva e a velocidade cirúrgica são, de longe, a principal defesa mecânica válida para o órgão. E para encerrar a nossa investigação, fica uma indagação provocativa sobre o que nos aguarda. Com a evolução constante das técnicas endovasculares e das próteses fenestradas de alta precisão, será que em breve seremos capazes de tratar esses aneurismas complexos de maneira a banir, de uma vez por todas, a necessidade da isquemia quente renal? É um horizonte fascinante que comprova a enorme capacidade de reinvenção da medicina e da biologia cirúrgica. Muito obrigado pela companhia ao longo dessa análise e até a próxima!